Olá pessoal, leitura da palavra. Hoje vamos começar o livro de Números. Acabamos Levíticos, agora vamos começar de Números. Números capítulo 1. Deus manda Moisés numerar os homens de guerra. E falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, nos primeiros dias, segundo mês, segundo ano da saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo os seus pais, conforme o número dos nomes dos homens por sua cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, estes contarei segundo o seu exército, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo homens que seja cabeça de casa de seus pais. Estes, pois, são os homens que estão convosco: Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Samuel, filho de Zeruzedai, de Judá, Masson, filho de Aminadab, e Isacar, Natanael, filho de Zuar, e de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, Efraim, Elisamar, filho de Emudede, e Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, e de Dan, Aezer, filho de Amizadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Ariá, filho de Enã. Estes foram chamados à congregação os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos militares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão estes homens e foram declarados pelos seus homens, e reuniram toda a congregação, e os primeiros dias do mês, segundo declararam a sua descendência, segundo a sua família, segundo a casa de seus pais, pelos os números dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordena a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, os primogênitos de Israel e sua geração, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes da cabeça, por a cabeça de todo homem, 20 anos para cima, e todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles as tribos de Ruben, 46.500. E dos filhos de Simeão, e suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, e segundo contado pelos números dos nomes da cabeça de todo homem, e 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade, da sua geração, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos, acima de todos podiam sair à guerra, foram contados deles da tribos de Gade 45.650. E dos filhos de Judá, da sua geração, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, o número dos números de 20 anos acima, todos podiam sair à guerra. Foram contados da tribos de Judá 74.600. E dos filhos de Isacar e das suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos seus nomes, dos 20 anos acima de todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Isacar 54.400. E dos filhos de Zebulon e das suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos acima, e todos podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Zebulon 57.400. E dos filhos de José, dos filhos de Efraim e das suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, e 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. E dos filhos de Manassés e as suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, o número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200.
E dos filhos de Benjamim, da sua geração, e dos filhos segundo a sua carne dos seus pais, o número dos nomes dos 20 anos acima, todos podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. E dos filhos de Dan e sua geração, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos podiam sair à guerra. E foram contados deles da tribo de Dan 72.700. E dos filhos de Aser e suas gerações, pelas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair da guerra, foram contados deles da tribo de Aser 41.500. E dos filhos de Naphtali, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, dos números dos seus nomes, dos 20 anos para cima, todos podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Esses foram contados Moisés e Arão, os principais de Israel. 12 homens, cada um era pelas casas de seus pais. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. E 20 anos para cima, todos os que poderiam sair à guerra em Israel. Todos os contados eram 603.550. Os levitas são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: porém não contará a tribo de Levi, nem tomará a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todos os que apacentam a eles. Eles levarão o tabernáculo de todos os seus utensílios, e eles administrarão, acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desamarrarão. E quando o tabernáculo se houver assentar no arraial, os levitas amarrarão. E o estranho que chegar morrerá. Os filhos de Israel amarrarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, de cada junto à sua beira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação. E os filhos de Israel, pelos que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Números, capítulo 1. Deus abençoe.